Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 29 de julho de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto e setembro, a lição 5 de hoje ela tem como título Pessah. Antes de anunciar o juízo que cairia sobre todo o Egito, Deus instituiu a Páscoa para que os israelitas, onde eles deveriam assim, em cada uma das suas casas, matar um cordeiro puro, sem manchas, e se alimentarem o suficiente para todos se satisfazerem dentro da família, e uma grande festa de confraternização. E o sangue do cordeiro deveria ser passado nas batentes das portas, para identificar que ali morava um hebreu, porque o anjo da morte, que passaria à meia-noite após a festa, ele passaria por cima desta casa dos hebreus. Por isso que vem essa palavra Pessah, ou seja, passar por cima, E assim o anjo, ao passar por cima, ele não faria nada com aquela casa dos hebreus, e sim, ele mataria o primogênito de cada casa dos egípcios. E era o juízo chegando para aquele país que não quiseram realmente receber as ordens de Deus. E o sangue usado nos umbrais, que diz lá em Êxodo 12, versículo 17 até 23, ela tinha um papel assim de proteção, era um sinal de vida diante da morte. O sangue ele era um sinal para indicar as casas em que eles se encontravam, e Deus diz lá: quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, que está lá em Êxodo 12, 13. E durante esta festa, assim, que ela era feita com antecedência, antes da vinda do juízo, que aconteceria na meia-noite, eles comiam aquele cordeiro com ervas amargas, onde tem uma simbologia, onde o cordeiro é o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que era Jesus, representava. As ervas amargas, ela representava a amargura, as aflições que o povo havia passado durante a escravidão ali no Egito. E eles comiam também com um pão sem fermento, onde o fermento que era utilizado na preparação de diferentes tipos de massa, aqui é mencionada pela primeira vez na Bíblia, na preparação do pão era sem fermento, onde eles eram acostumados ao fermento. E na véspera da saída dos israelitas, é que eles faziam essa festa e se alimentavam com esse pão sem fermento. O fermento também precisava ser removido das casas, como diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 8, versículos 15 até 20, e Êxodo 13, versículos 3 até 7. E neste contexto todo, desses capítulos, onde é especificado, o fermento simbolizava o pecado, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8. Portanto, não deveria ser usado durante a Páscoa, que durava uma semana. E o pão sem fermento simbolizava assim o Messias sem pecado, que venceu todas as tentações do mundo e entregou a sua vida por nós, que está lá em João capítulo 1, versículo 29.
e também em Hebreus capítulo 4, versículo 15. E eles usavam também uns ramos assim de isopo, que diz lá em Êxodo 12, versículo 22, que eles eram molhados no sangue, simbolizando a graça purificadora de Deus, que está lá no Salmo 51:7. Em resumo, toda a celebração daquele momento da Páscoa, ou Pessah, né, revelava sempre a obra redentora de Jesus que viria posterior. Essa palavra Pessah é o nome que em hebreu que quer dizer da Páscoa, que ensina a obediência e a resiliência de cada pessoa, que começou quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, onde Deus pede que todos comemorassem com uma grande festa de libertação. A Páscoa, ela é libertação realmente do Egito, uma libertação do pecado, que depois Jesus morreria também por nós. Deus, com uma ordem ou um ceder, que era muito comum dizer isto, com sua mão forte ele tirou os hebreus das mãos do faraó do Egito, que ali era uma noite que aconteceu isto, onde Deus libertou o povo de Israel, e ele deu várias ordens, né, através de Moisés e Arão, e uma delas é que eles deveriam sacrificar um cordeiro ao Senhor, e eles que deveriam se alimentar desse cordeiro junto com ervas amargas e comer um pão sem fermento, né, chamado também de pão asmos. E o sangue daquele cordeiro deveria passar nos umbrais, né, nos batentes da porta, porque o anjo da morte, o destruidor, passando para matar todos os primogênitos dos egípcios, né, ele pouparia aquela casa que estivesse realmente passada nos umbrais da porta, aquele sangue, né, que simbolizava a libertação através de Jesus, que era um sinal do cordeiro, né? E pelo fato do anjo passar por cima das casas, né, ou Pessah, por cima da casa assim, dos israelitas, ele saltava e pulava essas casas sem fazer nenhum dano aos hebreus. Eles colocaram este nome Pessah, ou seja, passar por cima, né, ou saltar por cima. E daí surgiu a palavra Páscoa, né? E assim, todas essas Páscoas, elas eram comemoradas fazendo um sacrifício de um cordeiro como reconhecimento ao sacrifício de Jesus, para o qual todos os sacrifícios apontavam para ele. Assim, eles aceitavam a Cristo como seu Salvador e Senhor, o único que pode realmente perdoar os pecados, salvá-los e abençoá-los. E na época do Êxodo, o sangue nos batentes das portas, ele era um sinal, como diz lá em Êxodo 12:13, de que a família que fazia isto reconhecia em particular o seu Senhor, e que eles viveriam de acordo com os seus estatutos e mandamentos. Eles queriam ser salvos através disto. E por isso que Deus diz lá: quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, que está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Por isto que o cordeiro da Páscoa precisava ser sem manchas, né, sem defeito, pois simbolizava a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo para nos salvar, que está lá em João 1:29. O sangue do animal tinha um papel muito importante e crucial. Simbolizava com segurança e proteção. Era um sinal de vida em meio à morte que estava ocorrendo, que era iminente. Esse juízo que sobreveio ao Egito não foi de condenação ou destruição total, mas um juízo de redenção
que foi experimentado pelos cristãos para que eles observassem realmente o que aconteceria àqueles que não aceitassem realmente ao Senhor. O Evangelho eterno está interligado com a celebração da Páscoa, porque ela apontava não apenas para a libertação física da escravidão e a caminhada até lá, a Terra Prometida, mas sim pelo sacrifício de Jesus pelos pecados, ou seja, uma atuação espiritual para nós entendermos o significado da morte de Cristo, porque na realidade são aplicados aos que são cobertos pelo seu sangue. E assim aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, pessoalmente recebem a promessa de que viverão por toda a eternidade com Ele, que diz lá em João 3,16 e 1 João capítulo 5, versículos 11 até 13. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento como realmente são, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Esse texto de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 5,7, refere-se única e exclusivamente à Páscoa judaica, onde o fermento era retirado para simbolizar a purificação. O apóstolo menciona esse texto, essa imagem, para exortar a todos nós cristãos a se livrarem do pecado, como assim um velho fermento que atrapalha realmente a nossa salvação, para que possamos viver com pessoas purificadas, santas, lembrando que Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal, já foi sacrificado para remover os pecados da humanidade. E aqui o fermento, ele é o pecado em que nós precisamos remover dos nossos lares para que nós sejamos salvos na segunda vinda de Jesus, que diz também lá em Êxodo 12:8, versículos 15 até 20 também. Deus aceita um sacrifício que provém de um coração arrependido, contrito, humilde e grato. A verdadeira gratidão que se origina da consciência do que Deus nos fez e não do que nós alcançamos alguma coisa. E deve ser uma motivação constante e central de um coração que leva a Deus para buscar essa salvação na grande volta de Jesus que se aproxima. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus dizendo aqui que Ele é o único mediador entre os seres humanos e Deus. Não existe outro mediador. Não existe papa, não existe pastores, não existe padres, não existe missionários. Não existe ninguém que pode te levar ou te perdoar de pecados para você ir para o céu. O único é Jesus. Ele é o único mediador. Você tem que buscar a Ele em espírito e em verdade para aceitá-lo como Salvador, para realmente ser perdoado dos teus pecados. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, que Ele está vindo, Ele, Jesus, está chegando, e ao chegar, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará de um casamento, uma grande festa das bodas do Cordeiro, da união do noivo
Ele, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.